Olá, turma. Vamos iniciar mais uma aula. Essa é a aula 7 de psicologia. E a gente vai estudar um pouquinho sobre, se aprofundar mais sobre psicologia, tá? Mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa têm a função de proteger o aparelho psíquico das exigências e tentações apresentadas pelo meio, que possam gerar instabilidade e sofrimento emocional. Andrea, 2003, afirma que existem mais de 30 mecanismos de defesa na literatura. Vamos para o primeiro, tá? Compensação. É o mecanismo de defesa com que o indivíduo inconscientemente tenta compensar uma deficiência real ou imaginária pela aquisição de alguma coisa. No caso, a gente mesmo se compensar, tá? Por alguma deficiência. Um exemplo aqui a gente tem pessoa que se sente inferiorizada por ter uma alteração física e adquire bastante conhecimento, chegando a destacar-se no grupo. Esse é um mecanismo de defesa razoavelmente bom, né? Deslocamento. Nesse caso, o indivíduo desloca um sentimento ou impulso no objetivo original para um substituto. Exemplo, um homem chateado com o chefe no emprego chega em casa gritando com a esposa por qualquer motivo. O lema do mecanismo de defesa de deslocamento é: preciso encontrar um alvo desavisado para as minhas emoções negativas. No caso, para eu deslocar aquelas emoções negativas que eu tive, tá? É uma figurinha mais ou menos pra gente compor esse mecanismo de defesa de deslocamento. Fantasia é um conjunto de imagens por meio das quais o indivíduo tenta resolver seus problemas por satisfação imaginária. Um exemplo, o aluno que sente os professores extremamente exigentes imagina-se no futuro como um professor compreensivo. Fantasiar uma situação no futuro, tá? É a gente tentar abordar aquele jeito com que é lidada a situação de uma outra forma, da forma que a gente faria, né? Formação reativa. É o mecanismo pelo qual atitudes e sentimentos exteriorizados são opostos dos realmente desejados. Exemplo, a mãe superprotetora que cerca o filho de cuidados, mas que inconscientemente o rejeita. Seus impulsos hostis poderão ser satisfeitos, pois, agindo assim, tolherá a liberdade e o desenvolvimento do filho. Ou seja, é uma mãe que cerca o filho de cuidados, que não deixa ele se desenvolver do jeito que é para ser, né? E aí, com os impulsos dela, ela vai acabar gerando uma frustração e uma formação reativa, na verdade. Introjeção. O indivíduo transfere para si elementos da personalidade do outro. Exemplo, um menino que se identifica com as atitudes paternas e passa a ter um comportamento semelhante ao do pai. Aquela informação de... como é que eu posso dizer? Dele se ver mesmo, né? No outro, do exemplo, né? Na verdade. Projeção. Nesse caso, o indivíduo não aceita atributos próprios, projetando-os ao trem. Exemplo, rapaz que não gosta de seu supervisor e de quem depende, passa a considerar que ele, o supervisor, o persegue. Um exemplo de vida real, né? Essa perseguição, a gente sempre tem essa mania de perseguição dos outros, mesmo a pessoa não estando perseguindo, né? Não tendo esse hábito de perseguir na verdade, mas a gente pensa que está tendo uma perseguição ali. Negação. O indivíduo nega a existência de determinada situação para proteger-se do sofrimento. Exemplo, um indivíduo que não aceita sua doença e continua fazendo as coisas como se nada tivesse mudado. E aí a gente pode ver isso como um exemplo de transtorno mental, às vezes.
Você não percebe que precisa de ajuda, você percebe que precisa de ajuda na verdade, mas continua a vida achando que não, eu vou me curar, eu tenho possibilidade de sozinho, entendeu? Às vezes a gente tem isso também no câncer, né? E N doenças, várias doenças aí a gente tem pela frente a parte de negação. O lema do mecanismo de defesa de negação é: isso não vai acontecer de maneira alguma. É a negação a todo custo mesmo, tá? Racionalização consiste na justificativa das próprias falhas como argumentos lógicos. Exemplo, um trecho da fábula A Raposa e as Uvas Verdes, no qual a raposa, que não alcançava as uvas, disse: ora, estão verdes. Lema do mecanismo de defesa: isso não foi culpa minha, porque é tipo, bem, eu não consegui isso, porque é de tal forma. Então elas ignorou, nesse caso aqui da fábula, né? Ela ignorou a uva porque a uva estava verde, não estava boa de colher, né? De comer. Mas aí isso acontece muito no meio de nós, né? A gente não consegue, mas aí a gente projeta que, não, isso não foi culpa minha, isso não foi desse jeito porque é dessa forma que acontece. E aí a gente vê um tipo de mecanismo de defesa, né? Que é, no caso, o de projeção. Repressão. O indivíduo mantém fora da consciência sentimentos e ideias inaceitáveis. Exemplo, duas amigas de alta sociedade que tiveram sortes diferentes. Posteriormente a serem apresentadas, a senhora que teve problemas financeiros não reconheceu a amiga. Mais tarde, descobriu que o esquecimento ocorreu por ter sentido, na época da dificuldade, muita raiva da amiga. Assim, para não reviver momentos desagradáveis, esqueceu-se de tudo. É quando o indivíduo tenta reprimir mesmo o sentimento, né? A consciência dos sentimentos. É o que acontece quando a gente tem no subconsciente, no inconsciente, é mais ou menos isso, tá? A repreensão, esse mecanismo de defesa. Sublimação. A ação desejada é modificada conforme as demandas do meio. Exemplo, mulher que não tem filhos, que se dedica a creches e orfanatos. É uma forma de sublimação, é uma forma dela ter a defesa daquele ato de não ter filhos, né? Ela consegue expor isso, consegue, como eu posso dizer, preencher, né? Dessa forma. Ela se dedica a creches e orfanatos. Sublimação é o mecanismo de defesa mais saudável que o ego utiliza, canalizando ou dirigindo para atividades socialmente aceitas impulsos libidinais e agressivos considerados indesejáveis e perigosos. O que são mecanismos de defesa e como podem afetar o seu trabalho? O que são mecanismos de defesa? Os mecanismos de defesa foram observados pela primeira vez por Freud, o famoso fundador da psicanálise. No entanto, eles foram mais desenvolvidos e expandidos por sua filha, Anna Freud, através de sua pesquisa notável. Em sua essência, os mecanismos de defesa realmente apresentam características egoístas. Todos nós usamos esses mecanismos subconscientemente para afastar e nos proteger de sentimentos ou pensamentos negativos. De certa forma, a gente trabalha dessa forma mesmo, tá? Nesse sentido, de afastar e proteger a gente desses pensamentos negativos, como ansiedade ou culpa, né? Como a gente viu, culpa por não ter conseguido um objetivo, culpa por não ter filhos, né? Como a gente viu nos exemplos, culpa por não projetar, né, aquilo que a gente sonhou, não conseguir. No caso aqui, uma projeção, ele não gosta do superior e aí ele projeta uma coisa que na verdade não existe, né? Como a gente pode ver nesse exemplo aqui, da projeção.
E como os mecanismos de defesa podem nos ajudar? Eles são associados de modo bastante intenso durante situações em que nos sentimos ameaçados. Essas estratégias psicológicas são prevalentes em ambientes de alto estresse, onde duvidamos das nossas habilidades e de repente nos tornamos super conscientes das nossas próprias limitações, aonde podemos ir, né? Entramos no modo defensivo para preservar o nosso ego, que está ali na linha intermediária. Está ficando mais claro como são os mecanismos de defesa agora. Eles entram com estratégias psicológicas, tá? Que é quando a gente está no nível de estresse alto, e aí quando a gente duvida das nossas habilidades e nos tornamos conscientes das nossas limitações, esses mecanismos de defesa entram no modo defensivo para preservar o nosso ego, para preservar o nosso consciente ali, tá bom? Basicamente isso que acontece. Claro, mecanismos de defesa podem ser associados em todas as áreas da nossa vida, mas eles são visivelmente prevalentes no local de trabalho, onde o estresse muitas vezes corre de modo desenfreado e há um desejo esmagador de dar sempre seu melhor. Aproveita essas dicas aqui de como reduzir o estresse no trabalho, tá? A questão é, mecanismos de defesa são normais e todos nós os usamos em algum grau. Mas, como explicam algumas pesquisas, é quando esses comportamentos são usados ao extremo é que as coisas dão uma guinada para pior, para tendências obsessivas e até neuróticas. Nessa forma aí, a gente entra tipo da perseguição, né? Que a gente não vai conseguir um ponto mais alto porque o chefe está perseguindo, mas na verdade é nosso mecanismo de defesa que está associando essa ideia, né? Para o nosso ser, para o nosso ego. Como você impede que seu próprio mecanismo de defesa se torne um problema maior, especialmente no ambiente de trabalho? Quais são os mecanismos de defesa aos quais precisamos nos atentar? O primeiro passo é reconhecer quais são os mecanismos de defesa dos quais você está dependendo, né? E aí a gente vai ter que buscar isso no nosso interior. O que é que está acontecendo? Uma busca rápida revela que há milhares de mecanismos diferentes. Então vamos detalhar apenas alguns que provavelmente já estão fazendo parte do seu dia a dia. Como qualquer outro comportamento, o primeiro passo para fazer uma mudança é reconhecer o problema. E isso envolve entender o que são mecanismos de defesa e como evitá-los. Analise seus pensamentos, emoções, reações e trocas no trabalho para descobrir qual dos mecanismos de defesa acima você está usando como muleta. Não se vê em nenhuma das opções acima. Há diversos outros mecanismos de defesa por aí, inclusive regressão, realizar comportamentos infantis, por exemplo, Joey do Friends, como imitar as pessoas quando está irritado. Isso é um comportamento infantil, a gente realizava quando era criança, né? Compartimentação, que quer dizer separar diferentes pensamentos ou porções de sua vida, ou seja, conseguir se desligar de todos os problemas pessoais enquanto está no trabalho. Projeção, atribui seus próprios pensamentos e emoções a outros, por exemplo, falar que a pessoa que trabalha com você parece realmente nervosa para a revisão de desempenho, quando na verdade você que está ansioso, né? E aí a gente projeta no outro a culpa que é nossa. Anulação, tentativa de encobrir um comportamento negativo com um monte de ações positivas. Por exemplo, dizer algo grosseiro para um colega de trabalho e em seguida enchê-lo de elogios durante o resto do dia. Isso aí é anulação, a gente está tentando anular o que a gente fez antes, tá? E aí a gente exercita os conhecimentos com algumas perguntas para conseguir frisar bem o conhecimento da gente, tá? Sobre esse tema. E tem algumas videoaulas para fixar também sobre o mecanismo de defesa, sobre o ego, tá bom?
Até a próxima aula.